E isso é um sinal, isso é a régua. Porque se a oração te incomoda, se a oração te desgasta e tu fica ali incomodado, querendo que acabe logo, tua mente fica vagando, é sinal de que tu não tem uma vida de oração. E eu quero te revelar um mistério essa noite. Quem não ora está morto. Quem não ora ainda está morto. Porque a palavra diz que devemos renovar dia após dia com a oração. Quem não fala com Deus está morto. Quem não fala com Deus no diariamente. E é como o pastor iniciou esse culto. E eu creio que aqui existe um direcionamento profético para que a gente tenha que andar no Senhor. Então, sobre isso que a gente vai caminhar na palavra. E todo o culto foi direcionado para isso. Para como se renovar na presença de Deus. Como falar com o Senhor. Como ter as nossas forças renovadas e os nossos ânimos para andar na presença de Deus. Quem cai na presença de Deus, quem retrocede, são pessoas que não oram. Porque ficam insensíveis à presença de Deus. Quando orávamos, o Espírito Santo me revelou que hoje em dia é difícil ter pessoas que orem ao Senhor. Ter pessoas que persistam na oração. Ter pessoas que estejam com o coração sedento e quebrantado. E eu, por experiência própria, quanto mais eu tenho, mais sede, a sede e a vontade de Deus, ela aumenta conforme a tua vida de oração. Quanto mais orarmos, mais temos vontade de orar e buscar a Deus. Quanto mais aprendemos da palavra, mais temos sede e vontade, porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos explica e nos ensina isso. Que isso vem, e o renovo interior vem, a partir da oração. Eu quero trazer um texto, e essa semana passada, o Senhor ele tem me incomodado muito sobre isso. E escutando hoje a palavra introdutória que o pastor trouxe, e eu não escutei o devocional dele de hoje pela manhã, confesso, nem sempre eu consigo ouvir, mas deveria ouvir. Mas o Senhor hoje pela manhã falou comigo, durante essa semana falou comigo, e Ele tem falado muito forte no meu coração sobre isso. Que é a palavra de Deus que está lá em Coríntios 4,16. Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. E o Senhor falou comigo tremendamente no momento de desânimo. No momento que eu não estava tão bem. E Ele falou comigo através de um louvor. Eu cheguei a compartilhar com as irmãs ali no grupo. Porque o tempo todo, quando o Senhor fala comigo, eu tento fazer um resumo daquilo que coloco no grupo. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, e interiormente, o nosso exterior, a minha tradução é outra, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. King James, muito bem. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém? Vamos orar pela palavra? Fica de pé, querido, mais uma vez. Oh Deus poderoso, Deus bendito. Pai, eu sei que aqui existe um mistério, Pai. Que o apóstolo, quando escreveu, quando meditou e quando vivenciou essa experiência disso que ele falava, Pai. Ele estava em momentos de aflições, Pai. Que muitas vezes nos encontramos e não conseguimos perseguir e persistir para que este renovo interior venha. Pai, então eu oro pela Tua presença, quebra todo laço, todo jugo, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, toda seta contrária, aquilo que quer dizer e falar a Tua palavra essa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos saber que aquilo que Tu precisa comunicar à Tua igreja, eu sei, Deus, que Tu almeja por uma vida de intimidade, que por muitas vezes Tu nos busca, Tu está lá esperando, ansioso, e nós estamos aqui gelados, contraídos, distraídos com tudo o que esse mundo oferta. Pai, que venhamos buscar aquilo que é eterno, que não aquilo que é passageiro e momentâneo. E que essa leve e momentânea tribulação, Senhor, possa ser renovada no poder e na autoridade do Teu nome. Senhor, que diminua eu e que Tu cresça aqui essa noite.
Pai, eu não quero ser só uma boca, uma fala, palavras bonitas ou performance, não, Deus. Eu quero, Senhor, falar aquilo que Tu quer comunicar essa noite para a Tua igreja. Então, Senhor, eis-me aqui e usa-me poderosamente. Espírito Santo de Deus, faz a interpretação pessoal necessária, que precisa atingir o objetivo e aquilo, Senhor, que Tu está sendo mandada. Pai, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. E que a terra, Senhor, que o coração possa ser aquela terra boa, Pai. Aquela terra fértil, aquela terra, Pai, úmida, que vai receber essa Tua preciosa semente. E não só vai brotar, mas que também, Senhor, vai dar muitos e muitos frutos, Pai. Senhor, eu repreendo Satanás, toda astuta, Senhor, envergonha Satanás aqui essa noite, Pai. Que ele pensa que venceu, assim como ele pensou que venceu contigo lá naquela cruz, Pai. Que hoje possamos, em mistério, trazer à tona aquilo, Senhor, que Tu precisa para envergonhar Satanás, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu Te glorifico, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar. Glorifica ao Senhor, porque Ele é digno de glórias, de honra. E enquanto Ele trazia essa palavra no meu coração, eu vou dizer para vocês que às vezes a gente passa por textos bíblicos que a gente já conhece. E que são tão simples. E que num momento, em um determinado momento, é como se virasse uma chave. Dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e o Senhor literalmente fala em mistério para aquele momento de vida. Escutando hoje o que o nosso pastor falava aqui no início, eu dizia, meu Deus, quão bom e quão suave é andar contigo, porque Tu alinha momentos e Tu alinha aquilo que Tu quer falar. E assim o Teu Espírito comunica para ele, comunica para mim, comunica para vocês. E eu tenho certeza que essa igreja já esteve ouvindo o Senhor falar e o Espírito Santo falar sobre isso essa semana. Às vezes a gente busca renovação, a gente busca, a palavra diz, né, que todo mundo que está ansioso, preocupado, coloca no Senhor e que Ele alivia. Mas a gente pensa que esperar no Senhor é fazer nada. Agora vocês estão sentados, todo mundo está sentado e esperando, mas vocês não estão sem fazer nada, vocês estão buscando da palavra, se alimentando, vocês saíram das suas casas. Isso não é esperar, isso é uma atitude. Então, quando a Bíblia diz, espera no Senhor, confia nele, e no mais Ele fará, não quer dizer em estar sem fazer algo, mas sim aquilo que a própria Bíblia diz que precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Senhor de uma forma muito misteriosa. Ele estava caminhando por Damasco. Lá, vocês sabem a história, o texto não é sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que foi algo de repente na vida dele. Ele perseguia os judeus. E o Senhor se apresenta para ele de uma forma sobrenatural. E ali o Senhor tem o sobrenatural com ele. E esse mesmo apóstolo é este que escreve esta passagem tão linda, que diz que mesmo que o nosso exterior esteja totalmente desgastado, destruído, extremamente acabado, pode ser doença física, pode ser doença emocional, mas existe uma promessa para mim e para a tua vida, que mesmo que isso aconteça, até no vale da sombra da morte, existe um Deus que renova o teu interior e transforma as tuas forças. E esse transformar de força não quer dizer que Ele vai aumentar a tua força. E Ele aumenta, Ele fez isso com Sansão, não foi? Ele fez Sansão aumentar a sua força, e a palavra diz que Sansão, cheio do Espírito Santo, mesmo estando acabado, com muito tempo de cárcere e prisão, e eu imagino que Sansão estava completamente fraco naquele dia. E ele pediu pela misericórdia, e ele tomou posse do que diz essa palavra naquele momento. Ele requereu do céu aquilo que é de direito. E o que nos falta, meus irmãos, muitas vezes é isso. É requerer de Deus aquilo que é de direito. Só que muitas vezes a gente não reconhece a nossa descendência de filho. Nós somos filhos de Deus. Somos co-herdeiros. Co-herdeiros têm direito à herança do Pai. E a gente pode requerer essa herança. E de que forma a gente faz isso? O apóstolo Paulo aqui
Durante esse tempo que ele andou nos caminhos do Senhor, ele foi revelado, ele ficou cego, vocês bem sabem, o Senhor tirou as escamas, foi um ato simbólico, real, físico na carne, mas também de uma simbologia muito grande, porque ele teve que viver um tempo de se desconstruir, se despir de tudo aquilo que ele acreditava, de toda a lei. Ele era um doutor da lei como os outros, ele conhecia a palavra, ele conhecia as antigas escritas, e ele teve diante de Jesus, de uma forma diferente. O Senhor se revelou para ele. E ele precisou andar durante um tempo para se reconstruir com este novo evangelho que Jesus tinha apresentado. Não era um novo, era o verdadeiro. Só que quando ele se depara, ele não reconhece. Porque eles tinham colocado o evangelho dentro de uma caixa tão fixa que eles não conseguiram sair para entender o que Jesus queria. Então, o apóstolo Paulo, ele fica um tempo no exílio, ele fica um tempo retirado, não é exílio, para se reconstruir e entender do Senhor. E aqui ele tem um tempo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala o seguinte, 2 Coríntios 11, 23. E eu quero que tu leia comigo, porque é depois disso que ele escreve isso. É depois desse momento e dessa narrativa que ele mesmo fala da sua vida. 11, 23. São servos de Cristo? Ele está perguntando. E ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e em perigo de morte, várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Queridos, ele está descrevendo como foi a vida dele. O apóstolo Paulo sofreu de uma forma sobrenatural, o que muitos homens não conseguiriam suportar. E enquanto eu estou lendo esse texto, eu quero que tu te reporte para a tua vida atual. Quais são as tribulações que tu entende que passa hoje? O apóstolo Paulo sentia dores físicas, que até poderia ser de uma forma a desgastar o seu corpo físico, a sua capacidade humana de aguentar e suportar. Da mesma forma como Jesus passou. Por isso que Jesus se fez carne. O apóstolo Paulo pôde experimentar de uma forma longitudinal, ou seja, ao longo da trajetória de Paulo, ele viveu sendo totalmente açoitado, perseguido, destruído pelo evangelho que ele pregava. E o Paulo, esse mesmo homem, ele não desistiu, ele continuou, ele perseverou, mesmo quando o corpo exterior, quando a carne dele dizia que não dava mais, ele começa a trazer o que diz esse texto, que mesmo que o corpo exterior esteja completamente destruído, ele buscava o alinhamento espiritual com o Senhor. Ele buscava que o interior dele pudesse ser renovado. Ele buscava a força que vem do alto. Às vezes, querido, quando eu leio sobre Paulo, e antes de entender um pouco mais a palavra, quando eu sentava lá no início da minha conversão e eu ouvia falar de Paulo, ouvia falar de Jesus, ouvia falar dos outros apóstolos, de tantos outros avivalistas que viveram e foram perseguidos, eu ficava imaginando pessoas sobrenaturais, que talvez tivessem superpoderes, porque como que eles conseguiriam? E a gente vive assim. A gente vive assim, quando a gente olha para a dor do nosso irmão e não nos colocamos no lugar deles e pensamos, a dor dele é mais fraca. A dor dele é menor do que a minha. O que ele está passando, o que ele está sentindo para ele é mais fácil, por isso que ele suporta. Por isso que ele consegue, ele é diferente, porque Deus deu uma força maior para ele. Isso é sofisma, isso é mentira. O Senhor nos criou com a mesma capacidade. Com a mesma capacidade. Qual é a diferença, então? Qual é a diferença, querida? Eu quero te perguntar essa noite, qual é a diferença? É eu olhar para esse texto, para esse livro, e para o que o Senhor nos deixou. E olhar para o Senhor e dizer, Deus, eu quero viver tudo isso. Eu quero viver e eu quero requerer o meu direito de filho.
Eu quero seguir aquilo que as tuas promessas me dão direito de acessar. Senhor, eu não quero ficar aqui esperando só com paciência, não. Eu não quero ser como aqueles que ficaram para trás. A Bíblia diz o seguinte, ela fala que ai daquele, escute, ai daquele, não está no esboço, ai daquele que coloca a mão no arado, que coloca a mão e o pé no caminho do Senhor. Ai daquele que coloca a mão no arado e volta para trás. É o que a Bíblia diz. E você sabe por que a Bíblia diz isso? Sabe por que o Senhor nos ensina isso? Porque aquele que colocou a mão no arado conhece da palavra. Começou a entender o que é necessário para cumprir o propósito chamado. Ele sabe racionalmente, intelectualmente e até espiritualmente o que é necessário. Só que aí, decisão própria. Num dia, eu paro de orar. É assim que funciona? A gente para de orar num dia? A gente simplesmente, do dia para a noite, eu decido que eu não quero mais seguir o Senhor? Vocês acreditam que é isso que acontece? A gente olha os irmãos dentro da igreja, todo culto, e de repente aquele irmão não vem mais. Foi naquele dia que ele decidiu não vir mais? Não foi. Esse irmão já vinha recaindo, com pensamentos, parou de orar. Por isso que eu iniciei esse culto dizendo, eu iniciei a palavra dizendo, crente que não ora diariamente, crente que não tem devocional diariamente, está morto. E essa é a verdade. Eu gosto de uma representação que é como eu imagino e como eu me senti muitas vezes. Quem vem em culto e busca só do culto, e a gente pega, porque é palavra, é profético, é promessa. Quando a gente está cheio, basta uma brasa viva que cai do altar, a mão em posição de mão, a minha dedicação, o Senhor vai olhar para o teu coração, porque naquele momento rompeu o sobrenatural, tu está conseguindo te colocar, tu consegue sentir gotas, não do rios de águas vivas, porque a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios, só que nesse momento tu está te alimentando de gotas, vocês imaginam gotas numa terra seca, uma terra seca, árida, toda craquelada e começa a cair gotas. No momento que a gota cai, o que acontece? Ela evapora, não retém. É assim o crente que não ora, é terra seca, é terra que não absorve. Mas quando a gente vem para um culto, é como se tivesse, literalmente, eu vou usar outra analogia, se afogando, sem ar, sem respiração. E aí tu vem para o culto, tu sobe lá em cima e tu pega um fôlego para ir embora e continuar mais um tempo com aquele fôlego que tu buscou. E assim é o crente também, que vem para o culto uma vez que outra. Porque o que tu busca no culto, ele não vai durar até o próximo. Tu não vai continuar cheio, tu não vai continuar, sabe o quê? Sensível à presença de Deus. Tu vai estar totalmente insensível. Tu vai estar totalmente indiferente a qualquer tipo de interrupção ou qualquer tipo de influência que o Espírito Santo de Deus tem na tua vida. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito, ele grita com gemidos inexprimíveis para que a gente possa escutar a voz de Deus. Se ele precisa gritar, é sinal de que a gente está insensível. É sinal de que a gente está totalmente indiferente, que a gente está surdo. Vocês já viram o cavalo que bota aqueles por que eles botam, né? Como é que é o nome? Cabresto? Não, o cabresto é o da boca. Como é que é o nome que bota do lado? Enfim, é cabresto? Bom, enfim, eles botam no cavalo para que o cavalo olhe somente para frente e que ele não possa olhar para o lado para não se distrair e desviar o caminho. Então, se o cavalo quer andar em linha reta, a gente coloca aquilo. Satanás faz isso com a gente. Ele anula a nossa visão para que a gente olhe somente para onde ele quer que a gente olhe. E se a gente não tem vida de oração, vida de busca com o Senhor, a gente fica vendo sim. Então, às vezes, a gente fala que tudo é de Satanás, sim, maior parte é. Existem dois, eu falava aqui na semana passada, existem dois únicos empecilhos, inimigos, que te impedem de alcançar o Senhor. Duas pessoas. Eu, vocês, nossa carne e Satanás.
É os únicos empecilhos. São as únicas barreiras. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Não é contra teu irmão. Não é contra teu marido. Não é contra a igreja. Não é contra pastor. Não é contra nada disso. É contra você mesmo e Satanás. Então, essa noite, queridos, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, porque a vida de Paulo, ela queima no meu coração. E quando o Senhor me chamou a atenção para esse texto, eu fiquei prestando atenção. Como é que um homem que sofreu tanto consegue ainda trazer a palavra de Deus dessa forma e dizer que ele, mesmo quando a carne dele estava totalmente desgastada, ele ainda buscava renovo, ele buscava buscava o Senhor para que o interior dele estivesse ativado, tivesse renovado, tivesse cheio da presença. E aqui quando ele fala que ele foi, olha, ele sofreu, aí o texto continua, ó, ele foi açoitado com varas, eu fui apedrejado. Essa é a descrição do próprio apóstolo Paulo. Se a gente for buscar na Bíblia, a gente vai encontrar outras coisas que ele sofreu. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, dos gentios, na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Qual é a tua luta? O que tu passa que é tão horrível, que às vezes impede de tu buscar o renovo interior? E que às vezes a gente acha que é horrível. Paulo, ele fazia tudo isso por amor à obra de Deus. Paulo, ele não viveu junto com Jesus, ele não viu os milagres. Ele não viu Jesus ressuscitar mortos. Ele não viu Jesus levantar defunto, ressuscitar os mortos. Ele não viu o Senhor curar enfermos. Ele não viu nada disso. Ele também não ouviu as ministrações de Jesus. Ele não ouviu quando Jesus estava lá e trouxe o sermão do monte. Ele não viveu intimidade com Jesus para entender quem Jesus era, porque eu creio que o Senhor Jesus falou muito aos apóstolos que andavam com ele em intimidade. Eu creio que foram muitos os ensinamentos, muito além daquilo que a gente tem aqui. E mesmo assim, Paulo, ele seguiu firme, convicto, decidido naquilo que o Senhor tinha feito no coração dele. Naquilo que o Espírito Santo de Deus mostrou que era o caminho. Paulo tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida próspera. Ele tinha uma vida de dinheiro. Ele tinha uma vida de luxo. Ele abandonou tudo isso. E sofreu tudo o que está escrito aqui e muito mais. Em amor ao nome do Senhor. E graças a Paulo e outros apóstolos, hoje a gente conhece o Evangelho. O Evangelho foi ministrado, foi pregado em várias cidades, foi disseminado. Através dele, pessoas aceitaram Jesus, foram batizadas com o Espírito Santo. Esse homem fez tudo isso porque ele entendeu que mesmo que o nosso corpo físico esteja a se desgastar, mesmo que as nossas forças humanas, que os nossos sentimentos, que a nossa vida cotidiana, que muitas vezes ela só está resumida não a tudo isso, mas a um simples conforto de eu não sair de casa, de eu dormir mais um pouco, de eu assistir uma série, de eu não comer o que eu gosto, de eu não abrir mão daquilo que eu quero. Esses são os nossos limitadores, né? E eu falo de mim mesma. Quantas vezes eu quero dormir até um pouco mais tarde, o Senhor está ali me chamando para orar, para buscar. Queridos, a gente não vê milagres e maravilhas aqui, porque a gente não tem uma igreja que ora. Uma igreja que santifica. Tu não tem mudança total na tua vida por causa disso. Prisões e cadeias mentais existem porque a gente não abre mão de coisas pequenas. Nós somos formados por 3 coisas. Carne, que é o nosso corpo físico, a alma e o espírito. A nossa carne é isso que a gente vê aqui. E a gente sabe que vai acontecer uma coisa com ela. O que vai acontecer com ela, Josiane? O que vai acontecer com o teu corpo? Para onde ele vai voltar? Para o pó. Ele vai voltar para a terra. Então, tudo que eu preciso hoje para alimentar o meu corpo,
para alimentar a minha alma, que são as minhas emoções, que são os meus quereres, para alimentar esse corpo aqui que precisa ser alimentado, os meus desejos. A alma é onde Satanás age, nas cadeias mentais. A gente tem um cérebro que ele é físico, que está aqui dentro, mas a gente tem uma alma que tem emoções, sentimentos, que acabam sendo o tempo todo detonados por Satanás. O tempo todo. A gente tem essa batalha entre alma e espírito. E nós temos o nosso espírito. Se o nosso espírito, a gente não consegue alcançar o Senhor, esse renovo interior não acontece. Se a gente não consegue esquecer que existe um corpo, às vezes até negar a nossa própria alma, os nossos desejos, os nossos sentimentos, a gente não acessa o espiritual. Negar a carne, negar a alma, né? Vamos trazer essa analogia de sentimento, emoções. Eu não alcanço o espiritual. Eu vivo dia após dia, esquecendo que o que é eterno, o que volta para o Senhor, o que precisa ser renovado dia após dia, é o nosso espírito. Porque a carne vai ficar. A carne vai ficar, vai voltar ao pó. Mas o espírito retorna para Deus. E quando ele retornar, querido, aí é a vida eterna. É a vida eterna. E às vezes a gente está buscando por coisas da terra, coisas temporárias. E se esquece que o que é espiritual precisa ser buscado dia após dia. Esse desgaste exterior nos gera cicatrizes. Se a gente for olhar para a nossa carne, para o nosso corpo, a gente vai ter muitas cicatrizes. Que deixaram lembranças emocionais na nossa alma. Que deixaram talvez feridas até traumáticas da nossa infância. Quantas pessoas às vezes sofrem na sua pele carnal, no seu corpo, como Paulo sofreu. E depois de olhar aquela cicatriz, lembra e traz à tona aquele trauma que está lá fixado na nossa alma. Quantas vezes a gente causa cadeias mentais, cadeias intransponíveis, por falta de perdão, por essas cicatrizes. Essa noite eu quero te incomodar, a fazer uma reflexão. Não é só sobre otimismo, mas é sobre fé. É sobre buscar o Senhor de uma forma sobrenatural, a desgastar a nossa carne, a desgastar o nosso interior, para que o nosso interior possa ser renovado dia após dia. Queridos, existem 3 princípios importantes aqui nessa palavra. A mente é o nosso campo de batalha. E a contrapartida, para que eu comece a mudar o meu estilo de vida atual, ele precisa ser constante, diário. Se a gente for puxar na Bíblia, na palavra de Deus, quantas vezes o Senhor repete que devemos ler as palavras desse livro, buscá-la dia após dia, seriam incontáveis. Porque é o que mais o Senhor fala e ensinou através dos apóstolos, através de Jesus, através do Velho Testamento. A primeira coisa que eu preciso fazer para que eu tenha a verdadeira transformação, não diz só de querer, diz de doutrina, diz de eu ter que avançar gradativamente para o alvo que é Cristo. O primeiro ponto de partida para a renovação é a mudança de mente. É eu mudar no mundo físico aquilo que já está acostumado a fazer. Se eu tenho o costume de não orar, vai ser bem difícil eu fazer um movimento contrário para orar. No início, a oração, ela é cansativa, como eu dizia. Quem está aqui, começa a orar e aquilo começa a incomodar, é porque não tem hábito de oração. Porque o hábito é quem muda a mente. É quem muda o desejo. É igual escovar o dente. Quando a gente é pequeno, meus filhos, quando eram pequenos, eu dizia, vai escovar os dentes. Precisei mandar 10, precisei mandar 15. Só que o que eu tinha que fazer? O que a gente tem que fazer com o filho para ele aprender a escovar o dente e que isso se transforme num hábito e que eu não tenha mais que pedir, irmã Cris? Eu tenho que lembrar ele todo dia.
todo dia. E incessantemente a mãe olha para o filho e diz: vai lá escovar os teus dentes. No outro dia, a mesma coisa. Até que um dia, não precisa mais mandar. E assim somos nós para renovação de mente. Se eu quero mudar algo, primeiro precisa partir do ponto racional. Mesmo quando eu não quero, eu vou fazer, porque eu sei que eu vou atingir um objetivo. A Bíblia nos ensina isso, é mudança de comportamento. E vocês sabem que a nossa mente é o maior campo de batalha de Satanás para nos afastar de Deus, para nos afastar de acessar o que a Bíblia diz que é promessa. A segunda coisa que eu quero trazer aqui é que quando a nossa mente ela é renovada, os nossos sentimentos e as nossas ações começam a ser modificadas. E aí a gente começa a acessar o mundo espiritual. Pela persistência. O nosso corpo, queridos, ele é frágil. Se eu não conseguir mudar isso no ambiente físico, a minha alma vai continuar. As concupiscências da carne vão continuar. O corpo humano, ele é frágil. Ele adoece, ele envelhece, ele morre. Agora, o nosso espírito não. Então, o que eu tenho que alimentar mais? O que eu tenho que cultivar mais nessa minha vida? Se a minha carne vai morrer, se isso é passageiro, o que eu tenho que alimentar mais? O que eu tenho que gastar mais tempo alimentando? Ou fazendo a renovação interior que Paulo falava. Paulo entendeu. Mesmo passando por tudo que ele passou. E ele, mais do que qualquer um aqui, mais do que eu, mais do que tu, mais do que qualquer um, poderia dar qualquer desculpa. Poderia dizer, não, hoje não dá. Porque hoje eu tenho que lavar o cabelo. Eu não arrumei a casa e se o marido chegar a casa está uma bagunça, meu Deus, então eu vou ter que arrumar a casa, irmã, não dá. Hoje não dá, irmã, está muito frio, eu não vou buscar a Deus. Só que quando a gente inventa essas desculpas só para vir para a igreja, e quando acontece de vez em quando, até dá para entender. Agora, quando eu invento essas desculpas dia após dia, todos os dias, o que eu estou alimentando, queridos? Quem eu estou ouvindo? Quem está me dizendo o que fazer? Primeiro a minha carne, é claro. Primeiro o conforto do que eu quero. E o teu futuro. E a tua eternidade. Tu lembra dela todos os dias? Ah, mas a Bíblia diz que antes de eu morrer, se eu me arrepender, eu vou para o céu. Dependendo é bem verdade, né? Porque o Senhor, Ele olha para o coração, Ele não olha para as nossas obras, Ele não olha só para aquilo que a gente faz, Ele olha para o teu coração. Mas, querida, eu vou te dizer uma triste verdade. Tu deixou de viver nessa terra o galardão do Senhor. Tu deixou de viver nessa terra aquilo que o Senhor tinha preparado e projetado para ti. Às vezes a gente quer andar numa vida de práticas e escolhas do nosso jeito, esquecendo que a gente tem um projeto lindo e maravilhoso que veio de Deus, do nosso Criador, que sabe mais de mim mesmo e de tu. Às vezes a gente acha que essas coisas são sacrificosas, são sacrifícios, né? E às vezes, é sacrifício. Mas depois, querido, quando tu faz a mudança de mente, no hábito, dia após dia, tu tem sede, tu tem fome, tu tem desejo. O tempo com Deus, ele passa a ser maior, porque tu quer que as coisas do mundo fiquem de lado, porque tu quer olhar só para o Senhor, tu quer te alimentar, porque quando tu sente o renovo interior do Senhor, que está tudo destruído ao redor, está tudo acabado, pessoas com câncer, pessoas na UTI, pessoas lá, eu já estive em hospital e eu olhava para o rosto da pessoa, e eu via servos de Deus, cheios da presença, e eu dizia, como essa pessoa consegue? Está destruído, está sentindo todos os sintomas de uma quimioterapia, está decretado a falência, a morte, e a pessoa está ali serena, com a paz que excede todo entendimento.
Porque essa pessoa tem reserva de oração, tem reserva de leitura da palavra. O interior dela está fluindo. Por isso que a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. É isso que o Senhor está querendo dizer. Ele não está falando de filhos preferidos, que do nada vão jorrar rios de águas vivas, ou óleo, ou coisa. Não, Ele está falando de pessoas como Paulo, que não deixaram que desculpas, distrações, até pensamentos do que eu acho sobre a Bíblia, do que eu acho que Jesus quer de mim. Querido, o Senhor não quer saber o que tu achas sobre o Evangelho. E já está escrito. Existem princípios que só precisam ser seguidos. Ele é o Deus que tudo sabe, que tudo faz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence. É Ele quem nos mostra. E como que Ele vai mostrar se tu não fala com Ele? Como que Ele vai te mostrar por onde tu tem que andar, se tu não tira nem 5 minutos de oração, que essa é a comunicação com o Pai? Ah, mas eu acho que isso que está escrito aí, não é bem desse jeito. Porque na outra parte da Bíblia também está escrito dessa forma. Não, não é nem isso aí. Tu está tentando entender, e eu vejo isso muito acontecer. Com colegas de trabalho, pessoas que já tiveram até um tempo nos caminhos do Senhor, mas que não se debruçam para ler a palavra e acham que sabem da palavra e querem discutir. Eu não tenho nenhum tipo de capacidade, muitas vezes, de discutir com meu marido sobre a palavra, porque eu sei que ele sabe mais do que eu. Como que eu vou poder dizer para ele que eu tenho certeza de algo, se primeiro, eu não li a palavra da forma como ele tem esse conhecimento? E segundo, eu não tenho nem intimidade com Deus dia após dia para poder discutir com alguém. Então, queridos, que essa noite a gente possa meditar na palavra, buscar do Senhor, ter essa mudança de mente, para poder dizer que mesmo que tudo esteja destruído ao meu redor, o meu interior vai estar se renovando dia após dia. Amém? Eu quero falar, para nós finalizar essa palavra, com um exemplo, alguns exemplos bíblicos que isso aconteceram. Que tudo parecia estar destruído. Tudo parecia ter acabado. Tudo parecia ter sido corrompido. Quando Jesus morreu, muitas pessoas acharam que o plano tinha sido falido. As pessoas olhavam e pensavam, meu Deus, ele morreu. Só que Jesus, quando estava com os apóstolos, ele disse que ao terceiro dia ele voltaria, ele ressuscitaria. Só que para alguns ele disse, qual foi a ordem que ele deu? Qual foi a ordem, Cristiano? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Essa foi a ordem que Jesus deu. Ele também avisou que ele voltaria. Ele disse, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Se Jesus, o próprio Jesus falou isso para aquele grupo de pessoas, o Senhor Deus tem promessas e formas de acessar algo. Quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, aquele povo não ficou parado sem fazer nada. Aquele povo ficou fazendo o que, irmã Rita? Orando, buscando. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O povo já viu como foi revestimento de poder com Jesus Cristo? Eles sabiam, eles tinham um exemplo da forma que Jesus fazia? Eles tinham um exemplo, né? Cada vez, em todas as passagens do Evangelho de Jesus, que ele curava, que ele operava milagres, ele fazia algo. Em alguns momentos o Senhor Jesus inclusive se separou para poder orar. Mesmo Jesus, sendo quem ele era, filho de Deus, e ele sabia quem ele era,
Ainda assim, ele não simplesmente, irmão Cristiano, chegava nas pessoas e dizia: está curado, está isso, em nome, não podia falar em nome de Jesus, porque era ele, né? No Senhor. Ou ele simplesmente parava na frente da pessoa, olhava para o céu e fazia uma oração a Deus. Então as coisas até para Jesus, elas não aconteceram do nada. Os discípulos, eles tiveram exemplos de como acessar esse renovo interior, mesmo quando tudo estava horrível. Jesus vai 40 dias para o deserto, porque ele sabia que ele ia passar pela crucificação. E lá ele buscou, escute isso, esse renovo interior do Senhor. Porque ele sabia que a carne dele física, o corpo natural, não suportaria. Ele poderia sucumbir, desmaiar, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas Jesus, sendo filho de Deus, mesmo sabendo que se ele simplesmente falasse com o Pai serviria ele. Ele se separa e fica 40 dias no deserto, orando, jejuando, matando a sua carne, buscando revestimento de poder e renovo interior. Jesus aqui também diz para nós que mesmo que o exterior dele estivesse lá naquela cruz, o interior estava a se renovar dia após dia. Os apóstolos, os discípulos, todos que andavam com Jesus viram isso. E Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo ainda não tinha descido. E lá em Atos 2, e eu amo esse texto, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nenhum deles saiu de lá, queridos. Eles seguiram a ordem do Senhor. Mesmo todos acreditando que o projeto estava falido, eles continuaram acreditando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, a Bíblia não diz quantos dias foi. A Bíblia não diz exatamente o que eles estavam fazendo ali. Mas eu tenho certeza que eles seguiram aquilo que eles viram que o mestre fazia. Que eles clamavam, que eles oravam, que eles em comunhão entre um e outro se renovavam e diziam: não, meu irmão, espera, continua mais um pouco, porque o mestre falou, ele vai cumprir. Lembra, meu irmão, que ele renovou, que ele curou enfermos. E o projeto não morreu. Eu creio, meu irmão, que ele vai voltar, porque ele disse que voltaria. E é por isso que estavam todos juntos. Alguns saíram e voltaram para trás, porque não permaneceram. Assim é a igreja de Deus, e assim é a igreja do Senhor. E a Bíblia diz: e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E quem estava assentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, se repartiam, pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem. Porque dele, disse Davi, lá no 25, irmãos, olha, pulando lá de Atos 2, da parte do Pentecostes, que isso aqui acontece, que eles falam em outras línguas, são renovados, são revestidos, o seu interior foi renovado. Mesmo quando eles achavam que tudo tinha perdido, o mestre morreu, eles foram renovados no seu interior. E lá no capítulo 25 de Atos diz sempre assim: porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, e a minha carne repousará em esperança. Amém, glória a Deus. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face encherás de júbilo. Amém, aleluia. Ele está dizendo sobre esse renovo interior, que é a presença do Senhor, e existe uma receita. Paulo e Silas também estavam na prisão, e aí eles foram açoitados, foram destruídos, acabaram com Paulo e Silas. Eles estavam pregando a palavra. Quando estava lá os dois, eles estavam o quê, meus irmãos? Por que eles conseguiram matar a carne? Eles poderiam estar ali blasfemando contra Deus, como a gente faz muitas vezes. Deus, eu não quero mais essa igreja, porque é cansativo, eu não sinto nada, eu não quero mais. Eles poderiam dizer, Deus, eu estava lá. A gente repreendeu aquele espírito de adivinhação. A mulher foi liberta. Dissemos para ela, sai, que isso não é de Deus. O espírito foi repreendido. E por questões financeiras, que aquela mulher não dava mais lucro, eles foram presos no cárcere. Por que Paulo e Silas conseguiram permanecer na prisão, louvar e engrandecer ao nome do Senhor? Porque eles tinham o renovo interior. E o que a Bíblia diz? E assim a gente finaliza. E de repente, da mesma forma como sobreveio o Espírito Santo de Deus no dia de Atos 2, de repente, as prisões, o cárcere, tudo quebrou. Tudo foi rompido. As correntes dos pés, de tudo foi. E sabe o que acontece, meu querido, quando isso acontece com a gente? Quando nosso interior é renovado, é o que a Bíblia diz, de nós fluiriam rios de águas vivas. E quem está do lado pode sentir essa presença, pode ser renovado, e a salvação, ela vem até para estes. Amém, amém, amados. Querido, se coloque de pé, vamos estar orando, encerrando. Mas, meu amado, olha só, de toda essa palavra abençoada que minha esposa trouxe, o que você precisa guardar é que as lutas vêm para todo mundo. Paulo foi um exemplo disso, tantas lutas que ele passou, mas o que fez ele permanecer de pé foi o quê? Minha esposa gosta muito de usar essa palavra, mas foi a reserva de oração que ele tinha, querido. E assim, ó, a Bíblia fala sobre 2 grupos de igrejas. Igreja, não estou falando pessoa do mundo, não. Não estou falando de desviado, não. É igreja, querido. Não é crente meia boca, é igreja. Ela fala sobre 5 virgens nécias e 5 sábias. Interessante que as 10 noivas, elas tinham o quê? As 5 tinham óleo. Elas tinham óleo. Ou seja, as 5, o óleo ele é acendido aonde, querido? Principalmente dentro da igreja. Eu estou na igreja que o pastor está derramando óleo. Eu estou na igreja, eu estou orando. Eu estou louvando. Então esse óleo está ali. Só que essa igreja só tinha óleo para o quê? Para pouco tempo. Tanto que quando o noivo estava vindo, elas falaram assim, olha, me dá um pouco do teu óleo, porque eu acendo a minha e a minha apagava. Sabe qual é o problema? É que o meu óleo só está para a igreja, querido. O óleo, a reserva de óleo que eu tenho, só dá para o culto. E aí quando eu saio do culto, o que acontece com esse óleo? Ele apaga. Querido, nós precisamos ter reservas, querido. E como que eu desenvolvo reserva? É o dia a dia. Então desenvolva esse hábito de oração, querido. De ter tempo com Deus, porque a gente tem tempo para muita coisa de fora, querido. Mas muitas vezes eu não tenho tempo de intimidade com Deus. Eu preciso priorizar minha vida com Deus. Douglas, você precisa priorizar o teu tempo com Deus. Diogão, você precisa priorizar. Vitor Hugo, eu preciso priorizar o meu tempo com Deus. Porque, meu irmão, quando vier um naufrágio, quando vier os açoites, apóstolo Paulo, querido, homem que subiu ao 3º céu, diz a palavra de Deus que ele viu coisas inefáveis que para ele foi proibido falar. Querido, ele teve falta de alimento, açoites, ou seja, nos nossos dias o carro bateu, o arroz queimou, cortaram a luz, foi mandado embora do emprego. Sabe o que fez ele ficar de pé? Foi a vida de intimidade e coração que ele tem com Deus. Então, meus amados, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja, Senhor. Eu oro sobre a vida daqueles que não vieram, Senhor. Tu sabes por que não vieram. Quer seja
problemas em casa, trabalho, Senhor, faculdade, escola, ou simplesmente pelo cansaço do dia. O cansaço impediu dele estar vindo ter esse tempo de comunhão. Senhor, em nome de Jesus, que o cansaço não venha roubar, Senhor, a prioridade de buscar a Tua face, Senhor. Pai, que o desânimo, o cansaço, os afazeres do dia a dia não venham roubar a prioridade de buscar a Tua face, porque eu preciso da Tua presença. Deus, como nós precisamos da Tua presença, Senhor, como eu preciso do Teu Espírito, Pai, e eu sei, Senhor, que essa Tua presença, essa Tua graça, essa dispensação do Senhor só vem para aquele que busca. O acesso é para todos, Pai, a sala do trono está aberta para todos que o buscam, e infelizmente a gente busca tudo, Senhor, menos a Tua presença. Então que venha mudar esse hábito em nossas vidas, que os nossos hábitos, que nós possamos desenvolver em nós hábitos espirituais que venham nos aproximar mais da Tua presença, para quando o dia mal vier, ele não vai me derrubar. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva para os nossos lares na Tua paz, Senhor, nos guarda, nos dá um resto de semana na Tua dispensação, na Tua presença, que o nosso dia, as nossas semanas, Senhor, venham ser para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Levante suas mãos e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça, a superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nossa igreja aqui na terra, Senhor, toda a igreja na terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido. Sexta-feira, célula. Amém. Sexta-feira, célula, eu ainda não sei na casa de quem. A Deise, vai ser? Falou com a Deise? Tá certo? Então, depois a gente passa tá sendo uma bênção.